Olá, tudo certo? Petrobras disparou no dia de ontem. Petro 3 fechou com uma alta de 8,96%. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o cenário gráfico de longo, médio e curto prazo, atualizando aí os possíveis movimentos de alta e de baixa e possibilidades técnicas para se operar comprado em Petrobras. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Danilo Frata, analista técnico, desde 2017, realizando esse trabalho educacional para vocês nas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever no canal é sempre muito importante e relevante para o trabalho aqui no YouTube. Vamos iniciar a análise então de Petro 4 através do gráfico anual, que é um dos gráficos utilizados para o longo prazo. Cada barra dessas representa um ano. Então a gente vê Petrobras em forte tendência de alta, né? A gente teve um movimento baixista de 2007 até 2016, que foi uma correção. Em 2016, no impeachment, a gente teve a barra de ignição, em 2017 a inside bar, e desde lá, da região de 5,80, iniciou esse super rally. Nós tivemos uma única correção que foi no Covid, que é a famosa single bar e também pullback de barra. O próximo alvo de Petrobras para o longo prazo é a região de R$ 55. Lembrando que esses valores são alterados ao longo do tempo quando acontece algum evento no ativo. O evento é o quê? Pagamento de dividendo, JCP, desdobramento, agrupamento. O movimento técnico não é alterado, só alterado aqui o valor do preço do ativo, tá? Então, nesse prazo, não tem oportunidade de compra, né, pessoal? Um super rally, quem pegou lá em 2017 já está dando, por exemplo, 500% de ganho sem nenhuma correção até o presente momento nesse prazo. Então vamos baixar o prazo operacional, vamos para o gráfico mensal. O gráfico mensal, claro, vai ser o reflexo do gráfico anual, tá certo? Iniciou então aqui a sua tendência de alta efetivamente em novembro de 2020, que foi este pivô de alta. Depois a gente teve aqui uma correção, que foi a entrada de pullback em 8,10, tá? Então aqui é o pivô de alta para a reversão de tendência, aqui o fundo do Covid e aqui a correção. Então, desde lá, um super rally de alta, né? A última entrada mais bacana foi aqui em 2023, no rompimento dessa bandeira, no pullback da LTA em 19,10. Quem está comprado desde essa última correção aqui, poderia, por exemplo, enforcar o stop, para quem quer enforcar stop, a região de R$ 31, tá? No atual momento, nesse prazo, eu também não vejo entrada. Não vejo entrada porque está muito esticado. Essa correção não é do meu agrado, tá? Vamos dar uma observada aqui se tem divergência nos indicadores e já temos sinal de fraqueza aqui no gráfico mensal. Também por esse motivo eu não vejo entrada. A gente consegue observar aqui que o preço está, por enquanto, no mesmo nível, o OBV no mesmo nível, mas teremos divergência no histograma, teremos divergência no IFR, principalmente se fizer um pivô de alta, tá? Então, por isso, nesse prazo, eu não vejo operacional. Aí tem que baixar o prazo também, tá? Para observar alguma operação. Outra coisa que chama muita atenção aqui nesse movimento, né? Que o volume sumiu de Petrobras, vem subindo sem volume, né? Isso é uma indicação que estamos cada vez mais próximos de um topo, que ainda não tem o topo, né? Por enquanto, tendência de alta, só anula essa tendência de alta fantástica se perder a LTA. Perder a LTA, por exemplo, é num mês específico, fazer um pivô de baixa, né, caindo forte, rompendo a LTA para baixo, tá? Então, o motivo que eu não vejo compra é porque está muito esticado neste prazo e por causa das divergências. E aí vamos para o gráfico de médio prazo, pessoal. Médio prazo, para quem acompanha o meu trabalho aqui no canal, eu comentei para vocês a oportunidade de compra na última análise de position trade, tá? Todo final de semana eu faço análise de médio prazo para vocês, que é de position trade que está aqui feita. Qual que era a oportunidade na ocasião? Era a compra rompendo essa lateralização, tá? Quem entrou comprado, então, entrou em 3,810. O stop curtinho é entre 5,83 para efetivamente confirmar o rompimento desta região de resistência, que é a região de 3,8, tem que fechar a semana acima dela, né? E aí romper a máxima histórica e permanecer aí nas próximas semanas acima de 38. Não pode voltar para baixo de 38, né? Voltar para baixo de 38 é, por exemplo, nessa semana atual, devolver alto, fechar com uma estrela cadente, ou nas próximas semanas, né?
romper novamente para baixo. Tá? A gente observa aqui nesse prazo o ativo está lateral desde o mês 12 de 2023, que é a mesma lateralização que a gente vê aqui no gráfico mensal, né? E estava numa consolidação mais curta desde o mês 5 de 2024 e agora está tentando romper essa consolidação. Então a última entrada que eu vi foi de rompimento mesmo, tá? O ativo está próximo de renovar a máxima histórica, tá certo? E aí, se renovar a máxima histórica, teria caminho livre para buscar os próximos alvos. E aí estão todos em azuis, que é a projeção aqui desta fibada, tá? E a projeção deste retângulo curto aqui, tá certo? Danilo, e se fizer um pivô no semanal bonitão, daria para entrar sim. Daria para entrar sim. Se fechar na máxima, poderia comprar rompendo a máxima da barra, o stop curtindo na mínima da barra, tá? Então a entrada já aconteceu, a próxima entrada seria através do pivô. Vamos observar então se tem divergência nos indicadores. Aqui também chama a atenção, né? A divergência. E na FR nem tanto, está rompendo o topo, né? Vai ter uma divergência num prazo mais longo. Mas aqui daria para fechar o olho, né? Teria divergência aqui no prazo mais longo, porque aqui está lateral, né? O histograma também não está da melhor maneira, mas ok. E o OBV aqui tem divergência bem nítida, mostrando fraqueza no movimento. Então, cuidado com o tamanho de mão que você for entrar, tá? Porque vai fechar provavelmente com divergência no OBV a semana. Mas quem entrou aí de administrar stop, só tomar cuidado com essas divergências. E no gráfico diário, Danilo, tem entrada, gráfico diário, quem acompanha o meu trabalho aqui no canal também, eu comentei para vocês no fechamento de pregão, né? Fechamento de mercado na sexta-feira aqui, no dia 23, né? A possibilidade de entrada era o quê? No rompimento deste topo. Então, quem entrou aqui entrou entre 7 e 78. E nesse caso, o stop era aqui embaixo, já pagou stop, né? O stop era de 2 a 3%. Já deu 2 vezes o tamanho de stop. Então, quem pega alvo 2 para 1 já botou no bolso. E teria uma nova entrada, né? Tá aqui fechando no dia de hoje que eu estou gravando para vocês com uma inside bar, que é o gift. Quem for tentar uma nova entrada seria a compra de pivô, cat de compra 3962, o stop 3770. É um stop aí de uns 4, 5%, tem que botar o stop de pivô mesmo, né? E aí, se confirmar o rompimento da máxima histórica, os alvos são esses de curto prazo a princípio, né, projetados de forma simples, e tem os alvos também de médio prazo, que eu comentei para vocês, de longo prazo. Então, tem uma nova oportunidade aí por pivô. Anula o pivô aqui, pessoal, se por um acaso não romper a máxima e nos próximos dias perder a mínima do pivô, tá? E, inclusive, se deixar um gift, que a gente chama, aqui já é um gift, né? Mas, por exemplo, fizer outra barra aqui, mais comprador poderia operar o rompimento da barra com stop na mínima do pivô, seria uma outra opção. Então, aí, análise completa para vocês de Petro 4, né? Daí, Petro 3, eu vou só passar rapidamente, é o mesmo movimento gráfico aí no gráfico anual, o mensal também, né? Mensal, o volume até melhor aqui. Então, vamos dar uma olhadinha. O mensal, divergência no histograma, divergência no FR. O OBV tem que ver como é que fecha no mês, se vai fechar com divergência. E no semanal, vamos dar uma olhada aqui. No semanal temos também aqueles mesmos sinais de Petro 4, tá? Mesmos sinais. Petro 3 que renovou a máxima histórica, né? Subiu mais forte. Então, Petro 4, né? Aqui no dia 26 disparou subindo de 7,26, próximo de renovar a máxima histórica. E a Petro 3 renovou sua máxima histórica, né? Subindo aí 8,96 no dia 26. A entrada aqui de compra foi a mesma coisa, né? 40,72. E a próxima entrada seria de pivô, o mesmo cenário gráfico de Petro 4, né? Seria 43,11. Vamos dar uma olhadinha na condição técnica de Petrobras na Bolsa de Nova York. Vamos ver aqui como é que está o movimento gráfico. No gráfico anual, né, tendência de alta, a entrada inclusive se deu em 2021 aqui em 5,17, ainda não renovou a máxima histórica. A histórica é 23,69, está próximo, né? Próximo de renovar, também não tem entrada. Gráfico mensal. Gráfico mensal na Bolsa de Nova York está mais bonita para uma entrada, pessoal. Bem mais bonita aqui o movimento gráfico, não está
tão esticado na minha visão, né? Porque ainda não também buscou máxima histórica. Então, quem opera através na Bolsa de Nova York, dependendo como fechar o mês, fechar na máxima, aí daria para comprar, que seria um pullback na LTA, bandeira, stop aí de 20%, né? No atual momento, claro. E gráfico semanal, tentando romper a congestão, foi a mesma entrada aí de perto 13,4 aqui na nossa bolsa. Quem entrou foi em 15,01, né? Para livrar o ativo, para o ativo se livrar dessa região e ter um movimento mais amplo de alta, romper a casa 16,60. Isso médio prazo, né? Médio prazo consolidado desde o mês 10 de 2023. E o prazo mais curto, o gráfico diário, foi a mesma entrada, mesmo padrão, né? Entrada de rompimento, a última aqui. 15,01, daria para botar stop 0 a 0, o stop aqui de pivô mesmo, né? Que é 14,73. Claro que a grande entrada foi no dia 5, né? E no pivô aqui, gatilho de compra do pivô seria 15,74. O stop 14,73. Né? Subiu aí no dia 26, 8,68. Beleza? Então aí, feita a análise para vocês de Petrobras, segue em forte tendência de alta, né? Longo prazo, nos tickers aqui do Brasil, eu não vejo possibilidade de compra até pelas divergências. Médio prazo deu uma entrada, tem que tomar cuidado com a divergência. Se fizer pivô, seria uma possível entrada, mas também tem que tomar cuidado com a divergência. Curto prazo, foi entrada no rompimento, né? As duas entradas de médio e curto prazo alertado para vocês no canal, e no vídeo de Position Trade, e aqui no fechamento de mercado na sexta-feira, né, no dia 23, e curto prazo, a próxima oportunidade seria o pivô. Beleza? Por enquanto, sem sinal de reversão, para o ativo ter cenário baixista aí, teria que, por exemplo, no gráfico de longo prazo mensal, fazer um pivô rompendo a estrutura de suporte, que é a LTA. Por enquanto não temos sinal técnico, mas já temos algumas divergências aí em alguns gráficos. Fechado? Quem está dentro de Petrobras, só surfar e administrar stop. Um abraço, bons trades!